Bom dia, pessoal! Estamos começando o nosso programa Viagem pela Bíblia, aqui pela rádio MIC FM de Diadema, São Paulo. Bom dia, Kaique, todos mais, como vão vocês? Espero que bem. Bom, hoje a nossa viagem, como de vez em quando acontece, né? Mais ou menos uma vez por mês, tem alguém a bordo, tem mais alguém junto na viagem. E hoje convidei aqui meu irmão, meu amigo Ed, que vai estar falando aqui com a gente, né? Principalmente para os pais, né? Acredito eu, né? Os pais aí ficam com o ouvido coladinho aí no rádio, que vai ter coisa boa para vocês. Hoje nossa viagem vai ser sobre criação de filhos, principalmente na adolescência, né? Que é um tema assim que aflige muitas pessoas, né? Tem pessoas aí que passam muitas dificuldades, né? Apertos aí com situações disso daí. Então nós vamos estar falando aqui, né? Sobre como ensinar, né, o caminho de Deus para os adolescentes, para os jovens. E eu vou apertar o Ed aqui algumas coisas, né? Ed, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jean, primeiramente, né? Uma honra estar aqui nesse programa com vocês. Fico muito honrado por esse convite, né? Por poder estar participando dessa entrevista aqui, né? Desse bate-papo, né? Como o Jean disse aí, né? Uma viagem pela Palavra de Deus, pela Bíblia. Muito bem. E o Ed, né, eu convidei ele para falar desse assunto porque ele é líder de jovens, né, da igreja a qual eu sou membro. Então todo sábado ele está lá, né, com os jovens, e além do sábado também, né, irmão? Então ele está falando aqui, como se diz, não é só teoria não, é prática, né? Ele vive os dois. O que ele está falando aqui, ele conhece bem. E eu já vou começar, Ed, com uma pergunta. Correto. A gente percebe muito, né, que adolescente, às vezes, muitos adolescentes, né, às vezes não gosta muito, não tem muita afinidade, às vezes, com o evangelho, começa a conhecer umas teorias, né, aqui e acolá, e às vezes não fica muito fã, vamos dizer assim, não fica com muita vontade, né, de ir na igreja, né, de se interessar pelas coisas de Deus. Primeira coisa, o que você fala para os pais aí, né, que estão nos ouvindo, e adolescentes também, né, que estiver ouvindo o programa, como despertar o interesse aí na juventude, na adolescência? Primeiramente, né, hoje na nossa sociedade, no nosso mundo, no dia a dia, né, como a gente consegue analisar, consegue ver, muitos adolescentes, jovens, eles têm a questão de influência, né? Eles sempre procuram quem os influencia. E o que acontece? Hoje nós percebemos que a maioria da tecnologia também tirou um pouco daquela essência de criação que eu tive, né, que talvez o Jean teve aí, uma criação sem tecnologia, por exemplo. Os pais ali ficavam mais próximos. Hoje em dia não, hoje em dia o que vai interter o seu filho vai ser um celular, vai ser um videozinho, vai ser algo nesse... Então, o filho ali, ele já nasce inserido nesse meio, sabe? Ele já nasce inserido nesse meio aí. E outra, para poder fazer com que o filho vá para a igreja, é necessário que os pais comecem a ensinar eles desde pequeno no caminho do Senhor. Se não começar a ensinar o filho a andar nos caminhos, a insistir com o filho, a ver o exemplo também, o filho vê o exemplo do pai indo para a igreja, ver o comportamento em casa, isso aí influencia muito, porque, primeiramente, né, os pais, eles são ali pastores dos filhos. Sim. Então, os filhos vão replicar aquilo que os pais estão fazendo. E o que acontece? Eu vejo que é muito falho hoje em dia. A nossa geração é falha nisso. Falha nessa questão de se dar o exemplo. Então, se ensina a criança ali desde pequena, no caminho que ela se deve andar, como diz na palavra de Deus, quando ela crescer, ela nunca mais vai se desviar dele. Isso aí é uma promessa que está escrita na Bíblia. Então, eu vejo a seguinte maneira. Quando isso acontece, quando isso ocorre, quando tem esse exemplo, o filho tende a seguir esse caminho. Eu, por exemplo, eu segui os exemplos dos meus pais, você entendeu? Que me ensinaram ali, eu fui seguindo, fui indo, e até hoje. Sou assim, várias coisas que eu retrato, que eu faço, né, na minha casa, com minha esposa, várias coisas são exemplo do que eu vi, do que eu vivi. Né? Então, eu acho que é muito importante essa questão de começar pelo exemplo. E isso que você falou, inclusive, né? Tá lá em Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Que ela deve andar. Que às vezes o pai fala assim, mas eu ensino pro meu filho, eu falo de Deus pro meu filho. Mas a Bíblia diz não diz que você ensinar o caminho, é para você ensinar no caminho. No caminho. É junto.
né? Exatamente. Então não basta só você falar, ó, Deus é bom, Deus criou o mundo, a terra, Jesus te ama, mas você tem que estar junto, né? Tem que estar junto, né? E aí muitos pais pecam, né? Muitos pais pegam nisso aí. O pai quer que o filho vá para a igreja, que o filho adora a Deus, mas o pai mesmo não está fazendo, né? E outra coisa também, aí às vezes tem muitos pais que chegam e entregam o filho, aqui ó, é sua responsabilidade, pastor, é sua responsabilidade. O pastor virou pai, né? Terceirizou para o pastor. Terceirizou. Para a igreja. Hoje em dia tem muito isso, né? Essa terceirização aí. Só que não é responsável, né? A igreja não é responsável por poder estar fazendo o papel dos pais, entendeu? A igreja é responsável por poder ensinar o caminho do Senhor, mostrar os caminhos, ensinar ali, tá dando algum aconselhamento. E aí, o que acontece? Muitos pais começam a fazer isso, porque muitos querem encontrar o quê? Um culpado. Porque sabe que o filho já tá dando trabalho, não tá conseguindo consertar, eu vou jogar pra igreja lá, porque a igreja vai consertar. Então, eles pegam toda a energia deles, que eles não conseguiram fazer durante anos, porque vão pegar aí uma pessoa de 16, 17 anos. Então, foram o quê? 17 anos ali, ó, Sim. sem ensino, entendeu? 17 anos sem ensino. Chega na igreja, com um dia, quer que o filho ali se conserte. Não consertou meu filho? Ó, então, entendeu? A igreja tá errada. A responsabilidade principal é dos pais, né? A igreja auxilia, dá todo auxílio, né, o auxílio, né? Mas se os pais não fazem em casa, que às vezes o pai vem, né, com a criança ou com o filho adolescente uma vez na semana na igreja, e os outros 6 dias, né, fica em casa, né? Fica em casa. Então o pai tem que fazer alguma coisa em casa, o pai, a mãe, né? Isso. Ensinar. Exatamente. E interessante, Ed, aí vou pedir para você, agora vamos dar um puxãozinho de orelha aí nos pais aí que estão nos ouvindo, né? E na gente também, né? Porque a gente tem filho, não, um dia nós vamos ter, né, irmão? Não vão ter. Daqui a um tempo né? Os filhos vêm, né? O que acontece? Lá em Malaquias tem um texto, né, que fala assim, Deus falou que converteria o coração dos pais aos filhos. É interessante que Deus começa com os pais, né? Deus começa com os pais. Então o pai tem que buscar o filho, converter seu coração do filho, dar um jeito de aproximar do filho. Como é que é a interpretação, Ed? Para quem está nos ouvindo aqui agora, que nunca ouviu esse versículo, o que Deus quer dizer nisso aí? Converteria o coração dos pais aos filhos. O que significa isso na prática? Esse versículo que o Jean falou, né, está em Malaquias, capítulo 4, verso 6. Fala o seguinte, ó, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Isso aqui está falando por quê? Primeiramente a essência, né? Tudo na palavra de Deus fala assim, tudo, né, que é gerado procede do coração. O desejo procede do coração. E essa questão da conversão ali do coração é você estar, no meu ponto de vista, mais junto do seu filho, ajudar o seu filho, mostrar em exemplo, em amor, primeiramente, em amor, para que o seu filho reconheça esse amor e quando ele ficar mais velho, quando ele ficar no período aí da juventude dele para cima, ele venha ter esse mesmo coração com os pais. Sabe? Esse é meu ponto de vista nessa questão, trazendo para essa linguagem aqui que nós estamos aqui falando. O pai vai fazer com o filho e o filho vai fazer. E, consequentemente, né, de acordo com a Bíblia, o filho vai fazer. Deus vai converter, né, o coração do filho ao pai também. E é muito forte isso aí, porque, Jean, se nós pararmos para poder pensar, quando Deus, quando nossos pais, quando nós somos filhos, né, criança pequena, os pais fazem o quê? Cuidam dos filhos, certo? Cuida da gente. E aí, quando eles estão ficando mais velhos, quem que passa a cuidar deles? Somos nós, os filhos. Então, pode ver que tem tipo ali uma troca. Verdade. E hoje em dia, quando tem muitos pais aí que o quê? Que às vezes ignoram o filho, abandonam o filho, falam que não tem jeito, lançam palavras de maldição em cima do filho. Isso aí é outra coisa que a gente tem que falar, né, Ed? Fala pra nós como. Aí, ensina... Porque eu sei que muita gente faz isso, tá? Né? Xingando ninguém aí, não, né? Nem conheço você que tá me ouvindo aí, né? Nem tô em Diadema. Mas eu sei que isso é um problema que acontece muito. É muito errado, né, Ed? Fala pra gente aí. O pai ou a mãe, que o pai e mãe são autoridades, né? Sobre os filhos. E muito pai e a mãe amaldiçoam o filho. Você é um burro, você não vai dar em nada, você é a vergonha da minha vida, você é a desgraça que eu fui arrumar, pra que eu te arrumei, não sei o quê. É muito errado isso, né? Muito errado. Tá amaldiçoando o filho, né? Se o filho já tá no caminho ruim, ainda vai ficar pior. Vai ficar pior. Por quê? Justamente porque na palavra fala que palavras lançadas não voltam vazias. Isso. Então,
o pai ali tá semeando, tá jogando uma semente sobre a vida do filho. E a nossa boca tem poder para amaldiçoar e abençoar, né? Exatamente, já fala na palavra, né? Isso. Tanto que olha só pra você ver como que é importante o pai entender a palavra de Deus e estar envolvido. Por quê? Isso, porque o pai ali tá jogando uma maldição, tá lançando a maldição, tá jogando uma palavra, né? Tá xingando o menino, não, menino, você não presta, você não vai dar em nada, nossa menina aqui só apronta, só faz bagunça, não converte, nem nada. Uma coisa que eu presto atenção é que às vezes eu tenho amigos que já são pais, né? E eles falam assim, nossa, mas esse menino aqui é levado. Olha só pra você ver, esse menino aqui, ele faz bagunça. Esse menino aqui, ele faz isso, ele não muda, eu não sei o que eu faço mais. Olha pra você ver, o pai já tá lançando palavra ali sobre a vida do filho, amaldiçoando o filho. E aí o que acontece? O menino nunca vai parar, ué. O certo é lançar palavra de bênção, né? De bênção. Fala só, meu filho é uma bênção, Isso. meu filho é não sei o quê, meu filho não sei o quê. Ele já fez, joga pro passado, ele já fez, mas hoje ele não faz mais. Isso. Então, eu vejo que o povo meio que erra em algumas coisas, porque não tem a profundidade de conhecer a palavra de Deus. Não estuda muito a Bíblia, não cria os filhos ali no caminho do Senhor, né? Então, eu acho que é muito importante essa questão dos pais, né, começarem a analisar o que eles estão lançando sobre a vida dos filhos. Eu lembro de uma história agora, eu vou contar rapidinho, né, que o nosso tempo é corrido. Você conhece essa história de uma irmã, né, que tinha uma filha que era prostituta, e essa irmã era discípula mesmo de Cristo, né, era serva do Senhor. E a filha chegava prostituída, né, daquele jeito e tal, e a filha esperava que a mãe fosse xingar ela, né, e tal. Só que a mãe fazia o contrário, né, a mãe falava assim, está chegando aí a serva do Senhor. Sua janta está quentinha, sua cama está arrumada. E isso foi passando. Um dia, né, essa filha dela se converteu, hoje é uma missionária. Você conhece essa história, né? Eu conheço essa história. Então você vê, é o que o Ed falou. A mãe dela não falou, você é uma prostituta, você é isso e aquilo, não. A mãe dela sempre falava, está chegando a serva do Senhor. Ela profetizou e o que ela profetizou sobre a filha dela se cumpriu, virou missionária. Então, muito certo isso aí. E muito forte, né? Muito forte. E muitas vezes é difícil, né? Para um pai que Sim. criou ali o filho ver essa situação. Imagina só, a situação da mãe vendo a filha chegar toda noite, toda madrugada lá, depois de ter prostituído, né? Risco de pegar doença, de pegar um monte de coisa. Verdade. Mas o quê? A persistência fez o quê? Fez com que a filha virasse o quê? Uma missionária. E Ed, como é que lida com problemas difíceis, por exemplo? Talvez tem pessoas que estão nos ouvindo que estão com esse problema, né? Filho adolescente que está com problema de vício, filho adolescente que engravidou, está com gravidez de risco na adolescência, a coisa toda. Como é que lida com isso? Põe para fora de casa? Não pode, né? Pôr para fora jamais. A questão é o seguinte, tem que acolher, né? Isso, acolher. Toda pessoa que está envolvida nesse tipo de situação, ela já tem um tipo de rejeição, ela já tem um trauma, né? Eu não sou psicólogo, mas como a gente lida bastante com isso, a gente já conhece um pouco. Então, eles são um tipo de trauma, e eles vão procurar, às vezes, suprir esse trauma em outras coisas, sabe? Ou, às vezes, alguma questão que passou em casa, às vezes, alguma discussão que teve, alguma coisa que sofreu na escola. Então, e outra coisa, existe aquela questão desses adolescentes que estão passando por isso, né, jovens, de pertencimento. Porque, por exemplo, se hoje eu tenho um celular aqui, Samsung, né? Vamos supor que eu sou um adolescente, todos meus colegas têm iPhone. Eu vou querer um iPhone. Porque se eu estar com o Samsung lá, eu não me sinto parte. Então, muitas vezes eles fazem coisas para poder se sentir parte, para poder se sentir dentro dessa comunidade. E a melhor forma de tratar isso, o que é? É acolher. Filhos com vício, né? Hoje em dia, tem questões das casas de recuperação, né? Tipo assim, tem que levar o filho para isso, tem que procurar ajuda, tem que trazer o filho para a igreja, procurar sempre estar mostrando a palavra e sempre tá mostrando o amor que o pai tem ali pelo filho. Sim. Isso aí sem perder. Então, acolher, né, primeira coisa. Acolher, exatamente. Procurar um tratamento, né, para o problema, né? Exatamente. Se for o caso de vício, uma casa de recuperação. E se for uma gravidez e adolescência, buscar, né, o cuidado na medicina para, né, proteger tanto a criança, a adolescente como a gestação como um todo, né, a criança que está sendo gerada. E, muito importante, né, tentar levar, né, mostrar o reino de Deus e tal, levar para a igreja. Principalmente isso. Principalmente isso. Porque Jesus, ele está sempre de braço aberto para a gente, né? Ele diz que todo aquele que vier até mim, de forma nenhuma eu lançarei fora. E exatamente. Jesus falou isso para todo mundo, independente
se a pessoa tem pecado, se não tá. É todo mundo que for até ele não rejeita, né? Exatamente. Interessante. E é isso que nós devemos fazer, né? Inclusive, né? Essa semana eu fiquei sabendo de um fato desse, que teve olha, você vê, ó, a mãe ficou grávida, nova, entendeu? Ficou grávida com 14 anos. Agora a filha dela, que tem 14, engravidou também. Entendeu? Então, olha, você vê o tanto que isso é sério. Se não for quebrado isso, se a pessoa não buscar o Senhor, criar os filhos no caminho do Senhor, acaba virando ali umas sucessões de... Repete, né? De erros ali. Entendi. Ô Ed, vou fazer uma pergunta para você muito importante aqui. Como que o pai, né, do adolescente, como que ele pode lidar, né, com o problema do filho não querer ouvir? Como que o pai vai... É a pergunta que eu te fiz no começo, mas agora mais elaborada. E bem prático, tá? Bem prático. Como é que o pai leva o filho para a igreja? Pronto. Através do exemplo. Através do exemplo? Tem que partir dele. Então, ó, pais que estão nos ouvindo, começa você indo na igreja e mudando de vida, é o primeiro passo. E Ed, eu queria dar agora, né, a gente está chegando perto do final, eu quero que você deixe aí um recado, né, uma palavra, primeiro para os adolescentes e segundo para os pais, né? Fica à vontade aí, o programa é seu. Show de bola. Então, o recado que eu tenho aqui primeiramente para os adolescentes, tá? E os jovens aí, aprendam com seus pais, sabe? Por mais que você às vezes não se espelham nos seus pais, mas escuta todos os conselhos deles, tá? Escute todos. Na Bíblia fala: honrai pai e mãe para que teus dias se sucedam na terra, para que teus dias se prolonguem na terra. Então, é muito importante você ouvir os seus pais, porque sempre os pais ali, eles vão estar dando conselhos bons, eles sempre vão querer coisas boas para os filhos. E pais, procurem estar mais próximo dos seus filhos, procurem estar junto dos seus filhos, procurem entender, procurem buscar, procurem se tornar amigo dos seus filhos. Porque você se tornando amigo do seu filho, ele vai se abrir com você, ele vai começar a falar com você. E isso tudo você só vai conseguir buscando relacionamento, só vai conseguir pelo amor. Né? Tanto é que na palavra de Deus, Deus fala o seguinte: Deus fala que primeiro amai Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, olha só para você ver a profundidade, né, e a seriedade que é esse mandamento. Então, tem que ser pelo amor. Tanto um, tanto com o outro. Os dois lados. Certinho. Bom, pessoal, nosso tempo está dando aqui, mas olha, a gente aprendeu tanta coisa, né, que obrigado, Ed, foi bênção. Amém, glória a Deus. Então, você que está nos ouvindo aí, né, eu creio que a audiência aí do programa é grande. O Kaique sempre comenta, que muita gente comenta com ele, que assiste, né. Então, vocês que estão nos ouvindo, não deixa o seu filho, não abandona o seu filho e não brinca de ser pai e mãe, porque é sério. E eu termino, Ed, com o seguinte, uma coisa que eu aprendi, né? A responsabilidade, inclusive do lado espiritual do filho, é do pai e da mãe. Então, se um dia seu filho ficar perdido espiritualmente, né, sair dos caminhos de Deus e envolver com coisas erradas, se você não fez isso que o Ed falou, né, não fez sua parte de acolher, de ensinar, né, de ir junto, você também tem culpa no cartório, porque você deixou de ensinar, porque é sua responsabilidade. Mas eu não sei, procura saber, porque é responsabilidade sua, viu? Seu filho é responsabilidade sua, tanto na parte natural, material, quanto espiritual também, né? É verdade. Amém. Então, pessoal, nossa viagem de hoje está chegando ao fim. Agradecemos aí a rádio, MIC FM, o Kaique, bom dia, um abração aí, viu? E agradeço ao Ed. Ed, muito obrigado, foi muito bom. Aprendemos muito, pode ter certeza, viu? O prazer foi meu aí, precisando, eu estou sempre à disposição. Certinho, então pessoal, a gente termina aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigadão, Ed. Falou, até mais.